aula ficará gravada, então, caso queiram assistir mais tarde. Também, como que vai funcionar? É uma aula bastante densa, bastante complexa, eu diria. Tem muita informação, eu vou tentar não tomar muito tempo, mas eu já aviso que eu me preparei para ficar aqui por mais de 1 hora, porque, enfim, é muito conteúdo, e principalmente aos meus alunos que estão comigo há mais tempo, os meus alunos que estão comigo de 4 a 5 anos. São aqueles alunos que me pediram muito para fazer esta aula. Então, eu fiz uma aula completa sobre uma das grandes personalidades da humanidade. Então, este é o aviso. Como a aula ela vai se estender por mais tempo, eu vou deixar uma atividade para vocês. Cada aluno poderá fazer um comentário ou uma pergunta no final desta aula. Vocês têm que pensar qual pergunta vocês vão fazer, se querem fazer. Não será permitido fazer 2, 3 ou 4 perguntas. Deem o jeito de colocar tudo dentro de uma única pergunta. Ok? Só para também eu não dar 2 horas de aula e 1 hora e meia respondendo perguntas aleatórias ou que não fazem muito sentido, que às vezes aparecem perguntas que não... ou comentários soltos, tá bem? Então pensem exatamente no que vocês vão perguntar. Tem que estar relacionado com a aula e com a vida deste gênio, tá bem? Ok? Então, eu peço este favor a vocês. Como estamos em muitos alunos, muita gente, imagina se eu responder 4 perguntas de cada aluno. Eu vou ficar até amanhã aqui. Ok? Então, que a pergunta seja interessante e vão pensando. É parte também da aula, tá bem? Parte deste desafio. Pronto. Explicado isso, vamos adiante. Um breve estudo sobre Leonardo da Vinci. Como já diz o título desta aula, é um breve estudo. Por quê, pessoal, que eu chamei de breve estudo? Porque nós poderíamos ficar 10 anos estudando sobre este personagem aqui. Dá para estudar Leonardo da Vinci a vida toda. E tem professores que fazem isso, principalmente professores relacionados à área de artes, da pintura, porque, de fato, é um grande gênio da humanidade. Aviso também que, apesar de Leonardo da Vinci ter sido um dos maiores gênios, a gente pode considerar, talvez, em termos de arte, como o maior gênio da humanidade, em termos de arte, mesmo assim, nem toda a vida, nem durante toda a vida dele, ele foi um exemplo de moral. Não estamos estudando a vida de um santo. Eu acho que é muito importante eu falar isso. Ele não foi santo, ele foi um gênio. São coisas diferentes. Tá bem? Por que que eu escolhi mesmo assim? Porque apesar de ele ter tido uma vida desregrada em alguns pontos, né? Em alguns pontos, no final da vida, no final da vida, ele se arrepende dos pecados que ele cometeu e ele morre nos braços de um rei, ao lado de um padre, recebendo a Santa Comunhão e se arrependendo, pedindo perdão dos seus pecados, e morre, segundo o que a biografia dele diz, como um anjo. Como um anjo. Ou seja, se converteu no final da vida, assim como aconteceu com Chopin, que foi um grande gênio da música, um grande pianista, que não teve, assim, uma vida uau, exemplar, né, totalmente exemplar, mas se converteu no final da vida. Então é importante, né? Eu vou começar pela morte dele, não pelo nascimento. Vamos ao ano de 1519, o Brasil foi recentemente descoberto, estava no processo, né, de desembarcação, um processo chamado quinhentismo, e temos aqui Leonardo da Vinci que deixa este mundo. E como que ele vai deixar este mundo? Estou utilizando como fontes desta aula este livro aqui. Não recomendo a leitura, não recomendo. Eu recomendo aos adultos, aos pais. Por quê? Porque vai falar dos pecados do Leonardo da Vinci, dos defeitos dele, das falhas dele. Então, é uma coisa que, né, vale a pena vocês gastarem tempo lendo isso, tá? Então, pronto, por isso que eu fiz esta aula, já para não terem que, já com a informação filtrada. Só que, além disso, eu utilizei, então, este livro aqui, que mais? A biografia dele, que está disponível aqui, é uma biografia um pouco mais antiga, publicada em Londres, uma biografia excelente, um pouquinho mais curta. Temos aqui apenas 392 páginas sobre a vida dele e sobre os desenhos, as obras que ele fez.
interessantíssimo. Está em inglês, é um inglês um pouquinho mais difícil, serve para quem tem um inglês fluente. Da Vinci, sua obra. Também me baseei nesta biografia aqui. É uma biografia também que ela é um pouco mais curta, 366 páginas. Está escrita no inglês mais rebuscado, Universidade da Califórnia, em que há uma análise sobre a vida dele e a própria obra, né? Então, é uma outra biografia também bastante interessante, só que é um inglês um pouquinho mais difícil. Me baseei também neste livro chamado The Drawings of Leonardo da Vinci, Os Desenhos de Leonardo da Vinci, onde há um esboço sobre cada desenho que ele fez, enfim, nós vamos ver por que destes desenhos aqui, tá bom? E baseei também nos cadernos de Da Vinci, nas próprias anotações dele. Deixa eu abrir aqui no computador, porque não está aparecendo, né? Vamos lá, os cadernos de Da Vinci. Este aqui. Este livro, ele consta em... Aliás, não é esse, desculpa. Este aqui. Ele consta em inglês um pouquinho mais antigo também, paciência, é o que temos para hoje. Também falando, analisando os cadernos, como que ele construía as próprias anotações, uma coisa interessantíssima de se estudar, de se ler, de se aprofundar, certo? Também vou falar sobre isso. Além disso, eu utilizei como referência este livro aqui. Deixa eu ver se eu já mostrei, acho que já, né? Já, pois, acho que sim. Sim, a vida dele. O que mais? Introdução ao Método de Leonardo da Vinci, também. Um livro que não foi escrito, aliás, foi escrito somente falando sobre o modo como ele estudava. Acho que é o único livro que eu tenho aqui em português, de todos. O Método de Leonardo da Vinci. E depois eu me baseei no Tratado da Pintura. Ele escreveu um tratado sobre a pintura, também espanhol. Deixei para vocês, quem lê em espanhol, vale bastante a pena a leitura. Eu só achei em espanhol. Tá? Tem a vida e o Tratado da Pintura. É o Tratado de la Pintura. Se vocês lerem em espanhol, e os 3 livros. Os 3 livros que sobre ele mesmo escreveu Leão Bautista Alberti. Então, tem aqui um tratado e 3 livros sobre a vida do Leonardo da Vinci. É isto, tá bem? Vamos começar, então, pela morte dele, como ele morreu. A cena final descrita é a semelhança de muitas das suas passagens. É provavelmente uma mistura e a sua própria imaginação. Leonardo escreveu ele. Leonardo, o biógrafo vai escrever. Sentindo-se à beira da morte, pediu que o informassem dos ensinamentos da fé católica, do caminho do bem e da santa religião cristã. E depois, com muitos gemidos, confessou e mostrou-se arrependido. Embora não se conseguisse pôr bem de pé, apoiando-se nos braços de amigos e criados, ficou contente por aceitar devotamente o Santíssimo Sacramento. Então, ele morreu assim, recebendo o Santíssimo Sacramento. Tem, inclusive, nesse livro, uma ilustração da morte dele, mas é um gênio que se dedicou muito às artes, se dedicou muitas coisas deste mundo, contudo, esqueceu-se do principal, a gente poderia dizer assim, que é viver uma vida para Cristo. Eu tenho que ser honesto e falar isso de verdade, né? Então, pronto, né? Deus age, Deus usa, se utiliza, né? E, de fato, provavelmente foi salvo, já que teve o arrependimento no final da vida. Imaginem a vida neste tempo, 1452 a 1519. O tanto de coisas que estava acontecendo. Conviveu com Rafael, época de Michelangelo, época dos grandes santos, época dos grandes artistas, época que a Europa estava explodindo em todos os sentidos. Nós tínhamos também, de certa forma, a própria reforma protestante, o lado protestante, nós tínhamos ideias, outras tantas ideias revolucionárias, e Leonardo da Vinci nasceu neste meio. A família de Leonardo da Vinci não era, de certa forma, exemplar. Ele foi um filho que ele nasceu fora do casamento, e ele não foi reconhecido pela família, e não muito querido. Então, ele não teve uma estrutura de família como nós conhecemos
como vocês têm, por acaso, né? Além disso, apesar disso, embora ele foi pintor, engenheiro, anatomista, inventor, arquiteto, cenógrafo, músico, cientista, botânico, matemático, engenheiro, ele foi de tudo um pouco. Para se formar assim foi. Aqui eu deixei as principais qualidades dele, né? Curioso, principal qualidade, uma curiosidade num bom sentido. Interessado, apaixonado. Você via que nos próprios escritos havia muito amor. Ele tinha um interesse muito genuíno para com aquilo que ele fazia, para com aquilo que ele estudava. Constante. Aqui eu posso fazer uma ressalva, porque o Leonardo da Vinci ele era meio maluco, no sentido de que ele pintou menos que 20 obras, e algumas ele deixava inacabado, algumas inacabadas, ou porque não recebia salário, ou porque ele já estava em outro projeto. Então ele era constante, algumas coisas sim, no estudo, ele sempre foi constante no estudo, mas em algumas coisas, em alguns projetos, ele simplesmente largava e ia para outra cidade, não queria nem saber. Deixava a catedral para acabar, construiu ele para construir uma catedral, que ele era bom nisso, arquitetar. Às vezes ele acabava, deixava pela metade, às vezes encomendava uma obra, uma pintura, e me entregava pela metade, e pronto. Era assim, né? Corajoso, entusiasmado e estudioso, principalmente muito estudioso. Ele era tão curioso, que tem um fato muito interessante, que eu posso explicar no final da aula, que teve um momento da vida dele que ele se dedicou a estudar a língua do pica-pau. A língua do pica-pau. Aí eu pergunto, por que que ele foi estudar a língua do pica-pau? Eu vou explicar no final desta aula. Se eu não lembrar, por favor, vocês me lembrem, tá? Se eu esquecer, por favor, me lembrem. Língua do pica-pau, professor, eu tenho que explicar isso. Por quê? Que é um pouquinho divertido. De todo o estudo que eu fiz sobre esta personalidade, eu elaborei uma frase que eu acho que diz tudo sobre ele. Ou diz pouco, ou diz muito sobre ele. Ou diz uma única coisa sobre ele. Esta frase aqui. O que que ele foi? Como que eu posso defini-lo? Como que eu definiria? Se eu pudesse escrever uma frase no túmulo dele, qual frase eu escreveria? Esta. Vamos ver se vocês vão entender. Foi um pouco de tudo. E sendo um pouco de tudo, foi muito entre muitos e único entre todos. Entenderam? Foi um pouco de tudo, sendo um pouco de tudo, foi muito entre muitos e único entre todos. É a definição melhor que eu posso dar a Leonardo da Vinci. Hum. Foi homeschooler, não teve uma educação formal, ele teve uma educação bem à parte, porque como ele era um filho ilegítimo, por assim dizer, um filho que não foi planejado, né, é, era um escândalo na época. Hoje em dia ainda é, mas digamos, na época era um escândalo muito grande, né? Então ele foi deixado de lado, como o patinho feio da família. Foi deixado lá, né, de lado. Então ele não recebeu uma educação formal, uma educação nobre, uma educação que os pais pagaram. O que que ele fez? Quando ele percebeu isso, ele começou a fazer o homeschooling, só que os pais nunca o ensinaram nada. Ele mesmo fez o próprio homeschooling. Isso que é o curioso. Ele mesmo se formou. Isso com 8 anos de idade, a partir dos 8 anos de idade. Ele já começou a aprender sozinho coisas que os outros adolescentes, crianças, até mesmo adolescentes ainda não faziam. Ele foi um autodidata, ele aprendia, ele mesmo ensinava para ele mesmo. Só que ele foi um autodidata radical. Ele aprendia tudo. Ele aprendia tudo. E depois a gente vai falar como que ele fazia isso. Porque tem um segredo aqui, tem uma técnica que ele aplicava. Nós vamos estudar essa técnica, tá? Ele foi apartado da educação humanística. Ele chegou até a estudar num colégio de latim, só que era um colégio de latim mais para tapar buraco. Era o colégio de latim para quem queria ser comerciante, para quem queria, assim, ter um cargo mais abaixo da sociedade. Não era, assim, um colégio de renome, de excelência. Então ele acabou estudando lá um tempo, né, mas não serviu de muita coisa. Ele fez a sua própria alfabetização, teve um pouco, né, mas ele mesmo que se alfabetizou em algumas outras línguas, ele aprendeu latim sozinho. Uma das coisas interessantes, e eu preciso também ser muito honesto em relação a isso, ele não sabia latim fluentemente, ele não conseguiu chegar assim ao latim fluente,
Pronto, ele tentou estudar da forma como dava, ele tinha uma noção de latim, mas não era assim, uau, né? Não tinha o latim de Cícero, de Horácio. Né? Paciência. Teve um ensino de matemática básica, depois ele se tornou um grande matemático e nunca pisou numa universidade, nunca. Até porque ele era muito, assim, ele ia para Florença, depois ele voltava para Milão, ele viajava muito, né? Viajava muito. Era quase que o nômade, digamos assim, né? Não se casou, não teve filhos, ele era muito obcecado para ter filhos, ele era muito estudioso mesmo, ele era assim uma pessoa que se trancava na própria casa, e a casa dele, para vocês terem uma noção, segundo os escritos, era uma casa assim maluca, né? Você tinha quadros até a parede, você tinha corpos de animais dissecados, cadáveres, ele tirava órgão de pássaro, de animal, tudo quanto é animal, para estudar aquilo minuciosamente, veia por veia. Colocava o animal lá numa estaca para pintar o animal tal qual como ele era. Ele dissecava animal, ele pintava, ele fazia engenhocas, né, planejava ponte, planejava armas, planejava, enfim, né, uma série de coisas assim, desenhava, escrevia, né, observava, estudava música, a melodia, então aquilo era um pouco de tudo, e não era nada organizado, não tinha assim, uma organização muito exemplar, né, era assim. Poderíamos dizer que ele era um louco? Acho que sim, acho que Leonardo da Vinci era você vê pelo olhar dele, né, um louco, um louco. Mas um louco que mudou a humanidade, né? De certa forma. Né? Um louco que possui uma das obras, a obra mais famosa da humanidade em termos de pintura. As duas mais famosas, que é a Mona Lisa e a Última Ceia. Pronto. Pergunta. Utilizem o chat, pessoal. Uma pergunta que eu vou fazer. Qual o lugar que Leonardo desenvolveu seus primeiros passos? A, na taberna. B, na praça da cidade, na biblioteca ou no ateliê? O que vocês acham? Por intuição. Sem pesquisar, só por intuição. O chat está indisponível. É no chat. Escrevam aí, desculpa. Na taberna, na biblioteca. Biblioteca parece meio óbvio, né? Na taberna, todo mundo pensa. Só que eu falei que ele era louco na taberna? Será? A taberna venceu, né? Uma pessoa, a Maria falou ateliê, biblioteca, ateliê, na praça, talvez. Pode ser. Casarota, Praça Cidade. Aham. O primeiro ensino que ele teve foi em contato com um professor, que foi mestre, o professor Verrocchio, ou Verrocchio, André del Verrocchio, o acolheu na própria casa quando ele tinha 14 anos. Leonardo da Vinci era uma espécie de, já bastante moribundo, digamos assim, e ele era canhoto. Uma coisa estranha, mas na época não era tão estranho. Ele era canhoto, só que ele tinha uma certa dotação, uma certa mania, que era o quê? O quê, pessoal? Veja, ele escrevia de trás para frente e da direita para a esquerda. Ele escrevia espelhado. Escrevia espelhado. Como que ele fazia isso? Não sei. Ele nasceu com esse dom, eu não sei se ele praticou, mas o fato é que ele escrevia da direita para a esquerda com a desculpa de a tinta não borrar por conta da mão, só que ele escrevia todas as palavras ao contrário também, sabe? Então, se eu vou escrever, por exemplo, essa palavra qual, como que Leonardo da Vinci escreveria isso? Assim, ó, L, A, O, Q. Escrevia assim. E começava daqui. Espacinho, vamos lá. O, e assim, olha só que loucura. Ra, A, R, A, G, U, L. Pronto. Ele escrevia assim, na maior naturalidade do mundo. Aí você já vê que ele não era tão normal assim, porque uma pessoa fazer isso já tem que ter algum dom, alguma, digamos assim, alguma coisa ele tem que ser, normal não é. Né? Então pronto. Mas isso era, não, agora não, tá bom?
Eu não quero que me interrompam, beleza? Mas isso não era tão incomum assim. Entre os intelectuais, tinha alguns que escreviam assim mesmo, para que os mais ignorantes, se roubassem as obras, não conseguissem decodificar. Era uma forma também de proteger o próprio conhecimento. Porque aconteciam roubos, né? Roubos de conhecimento mesmo. Então eles escreviam desta forma. E com uma letra horrenda. Você não entende nada do que Leonardo da Vinci escrevia. Mas isso era uma forma também de preservar o próprio escrito. Então, onde ele aprendeu? No ateliê do professor. Ateliê. Ele morou no ateliê do professor durante bastante tempo, só que esse ateliê era um pouco de tudo. Então, tinha lá experimento com água, tinha experimento de química, de alquimia, de química, tinha experimento relacionado à escrita, à imagem, à pintura, né? Enfim, a engenharia, várias coisas. Então, o André, esse professor, fez com que o Leonardo da Vinci conseguisse trabalhar o seu máximo potencial, né? Aqui eu deixei algumas observações também. Ele aprendeu latim sozinho, estudou anatomia, dissecando cadáveres. Então ele pegava, por exemplo, um animal morto que morreu na rua, sei lá, um gambá. Ele enfencava o gambá numa estaca e estudava tudo. Pegava o olho do gambá, olhava o que tinha dentro. Ele é um gênio no sentido de conseguir, pela experiência empírica, só de ver aquele animal, ele tirava conclusões absurdas, que às vezes os cientistas precisariam de anos para chegar à mesma conclusão. Entende? Isso é fenomenal. Então, ele fazia conclusões sobre o sangue, sobre o corpo, sobre as articulações, sobre os músculos, e ele conseguia desenhar cada músculo do corpo humano com perfeição. Com perfeição. Investigou a hidráulica, ou seja, parte do tempo dele era observar o fluxo das águas. Então, ele investigava como as águas corriam. Será que a água quente, ela flui mais rápido do que a água fria? Será que a água quente, ela flui mais abaixo, mais acima? Que grau que a água evapora? Ele sabia tudo sobre a água. Ele conseguia desenhar água de qualquer grau, em qualquer técnica de sombra. É algo, assim, eu estou simplificando, mas é algo absurdo alguém conseguir fazer isso com tanta maestria. Ele começou a estudar sobre a água. Por que que ele começou a estudar sobre a água? Ninguém sabe. Curiosidade. Não sei, não tinha o que fazer, não tinha o que estudar, não sei, estudava sobre a água. Depois de um tempo, já na fase adulta da vida dele, ali em torno de 21 anos, 21, 22 anos, ele começou a criar, graças a Deus que ele fez isso, porque a gente tem acesso, ele começou a criar os próprios métodos de anotação. E aí nós vamos ter centenas e centenas que sobreviveram, porque nós teríamos milhares, né? Mas havia então centenas de cadernos de anotações preservados. Esta é uma das técnicas que eu falo aos alunos, que eu já falei a vocês, né? A vocês, eu repito, eu vou repetir nem que por 1000 vezes. Tenham sempre um caderno com vocês, próximo de vocês, onde vocês anotam tudo, 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 tudo. Todos os pensamentos, faça desenho, enfim, eu já falei muito sobre ter um caderno de estudos. Essa é uma técnica que vem deste tempo, de Leonardo da Vinci. E o caderno era o melhor amigo dele, tá bom? Aqui eu deixei um trechinho da Biblioteca Britânica, aliás, da Enciclopédia Britânica, falando um pouquinho sobre o André, o professor André. É bem interessante, porque este professor, ele foi um mestre tanto de Leonardo da Vinci, quanto de um grande outro pintor, o Perugino. The young Leonardo probably painted an angel and a part of the distant landscape of the Rocha, Baptism of Christ. Ou seja, Christ. Ou seja, o professor via que Leonardo ele era tão habilidoso que eles começaram a compartilhar quadros. Ou seja, alguém contratava o André para fazer uma determinada pintura e ele pediu para o Leonardo acabar a pintura para ele. Só que ele começou a notar que quando o Leonardo pegava no pincel, a pintura ficava melhor do que do próprio professor. Ou seja, é um exemplo de aluno, de discípulo que superou o professor de uma forma rápida, né? Essa é uma estátua, né, uma imagem do André, certo?
Aqui nós temos uma obra bem interessante. Também aviso, para quem tem esse material no computador, tá vendo essas partes que eu vou colocando aqui, leia mais aqui. Se vocês clicarem, abrem um site. Dentro deste site, você tem toda a análise da obra, bem detalhado. Tá? Eu não coloquei no material para não ficar muita coisa, mas como eu praticamente memorizei este conteúdo, eu também posso falar de cabeça. Veja, esta obra aqui foi uma das primeiras, 1480, uma das primeiras que ele pintou. Aliás, salvo engano, foi a primeira obra que ele pintou. E esta obra, as técnicas que estão aqui foram absorvidas do próprio professor. Mas tem alguns erros de proporção, porque ele estava aprendendo. Então, veja que há alguns erros relacionados às pedras, ao sombreamento das pedras, não está 100%. A mão de nossa... Essa é Maria. A obra chama-se Anunciação, é o momento que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, né, para conceber o menino Jesus. Então, veja que a proporção do braço está estranha, tá vendo? Que o braço está um pouquinho maior do que deveria ser. Um outro erro aqui. Nós temos um erro aqui nesta bancada. Esta bancada aqui, ela está um pouco mais baixa do que esta. Né? Tem outros erros aqui de sombreamento, é uma sombra um pouquinho estranha, né? Veja que aqui a sombra, ó, não há muita sombra para cá, né? E aqui nós temos uma sombra retilínea, né, alongada, então um pouquinho estranho. Aqui, porque ele estava, era uma época que ele estava estudando pássaros, então o que que ele fez? Ele acabou pintando esta parte aqui, de forma mais alongada para parecer a asa de um pássaro, porque ele se preocupava muito com a fidelidade, também chamada de verossimilhança, que seja igual ao original, como é na vida real, né? Então aqui a asa, ela está um pouquinho estranha, descolorida, então tem alguns erros, né? Ele está aprendendo a pintar. Veja que o aprender a pintar do Leonardo não tem nada a ver com o nosso aprender a pintar. Veja que ele já dominava muito bem as técnicas de transparência a óleo, o que é algo incrível, né? E os detalhes aqui são impressionantes, né? Nós temos aqui a concha representativa de Nossa Senhora. Isto aqui é uma réplica de uma obra, de uma escultura em mármore que já existia. Nós temos aqui as patas de leão, representando, ele fez em homenagem à família que pediu este quadro, porque no brasão da família tinha a figura de um leão. A concha representa a própria Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus, Ave Maris Stella, a Maria, Mar. Aqui também ele colocou alguns elementos, deixa eu ver o que mais. Sim, esta cidade aqui no final que se vê, representa o paraíso terrestre, representa a Nossa Senhora, Maria, Mãe de Jesus, né? E esse pináculo representa o próprio Deus. Né? Enfim, há várias interpretações que nós podemos tirar deste... nós temos aqui uma cidade também escondida, ó, também é uma explicação, né, uma cidade oculta. Enfim, nós temos aqui a flor de... Como é que é o nome? A flor de... Não é lótus, é a miosótis. Miosótis também muito utilizada naquele tempo pelos intelectuais. Enfim, pronto. Né? E ele começou assim, na pintura. Este foi um teste que ele fez, né? Um teste. Certo? Não me delongando muito. Ele estudou pintura, se especializou na pintura a óleo, né? Ele fazia dois tipos de pintura. A pintura com uma espécie de caneta que, na verdade, não tinha tinta, era um metal, que em contato com o papel deixava uma marca. Então, ele era especialista nesse tipo de técnica, e na pintura a óleo, que é a principal na sua vida. Escultura, engenharia prática, metalurgia, arquitetura e anatomia artística. Depois, eu fui colher algumas frases que ele falava, que ele costumava repetir, e eu lembrei de vocês, de certa forma. Então, veja, ó, eu selecionei algumas. Primeira frase: a experiência é a mãe de toda certeza. São frases que vocês vão ter que refletir mais um pouco, tá? Vocês vão ter que refletir ao longo da semana. Frases para anotar no caderninho, né?
Tá bom? Eu também vou pensar um pouco sobre isso, achei muito interessante. Algo que eu ainda estou pensando ainda, algo que ele falou que eu não entendi muito bem, não na sua completude, né? Mas ele fala assim, né? A instrução que ele dava aos alunos: aprende primeiro a ver. Esse é o principal conselho de Leonardo da Vinci. Aprende primeiro a ver. No fundo, ele está falando, em outras palavras, aprende primeiro ao quê? A contemplar. O que é contemplar? A contemplar é quando você vê uma coisa diante de si e você se sente totalmente atraído àquilo. Vou dar um exemplo. Você vê um livro na sua frente e por alguma razão que você não sabe explicar, você fica com uma espécie de vontade, de sede, de ler aquele livro até o final. E se uma pessoa te perguntar por que você quer ler aquele livro, você não vai saber explicar. Simplesmente porque você quer. Este sentimento de curiosidade, de sede pelo estudo, é um sentimento, uma sensação que Leonardo da Vinci dominou por completo. Porque aí está o segredo. Veja, se você aprender a amar os estudos todos os dias, você acorda até de madrugada, ansioso, no bom sentido, para sempre estudar. Acabou. Acabou. As suas dificuldades acabaram. A dificuldade dos estudos, segundo Leonardo da Vinci, vem do quê? De duas coisas, né? É preguiça e desânimo. Então, se você aprende primeiro a ver, a contemplar, a se maravilhar, acabou. Aí está o segredo. É fácil fazer isso? Não sei se é fácil, eu acho que não. Acho que não, porque o desânimo, a tristeza, as frustrações, o desengano, os fracassos fazem parte da nossa vida. Não é normal, não é normal uma pessoa acordar todo dia com uma baita vontade de estudar. Treinem e sejam assim, que vocês serão diferenciados, ok? Eu tenho que pensar assim, agora para mim que são 8 horas da noite, 8 horas da noite. Eu vou falar a verdade, tá? Eu realmente estou com muita vontade de acabar esta aula para estudar. Mas eu já estou estudando com vocês. Mas eu estou com muita vontade de acordar amanhã cedo. Eu quero acordar cedo para estudar. Mas por que dessa? Não sei por quê. A gente se treina para ser assim. É sempre assim? Não, não é sempre assim, depende do dia. Mas quanto mais dias você tiver essa vontade de estudar, melhor. E é isso que Leonardo da Vinci aconselhava. Se especializem nisso, em ter vontade de estudar. É o que eu falo, a vitamina V é a vitamina V. A vitamina V é a vitamina da vontade. Todo dia tem que tomar essa vitamina. A vitamina da vontade, de sentar e estudar. Aí você vai ser mais feliz. Você começa a ficar mais feliz, mais animado, mais obediente aos pais, menos revoltado, né? Ou revoltada, né? Enfim. A sabedoria é filha da experiência. Quem pouco pensa, muito erra. O pintor deve ser universal. O pintor deve pintar de tudo. A pintura é a poesia que se vê e a poesia é a pintura que se ouve. O tempo permanece longo. Essa eu lembrei dos meus alunos. Essa eu lembrei. Ó, quando alguns alunos dizem assim, professor, eu não tenho tempo de estudar, né? Eu não tenho tempo. Ó, ó, o tempo permanece longo o suficiente para aqueles que o utilizam. A gente sempre tem tempo para tudo, desde que a gente queira fazer algo. Não tem isso. Aqui é um exemplo de anotações que o Leonardo fez, um dos cadernos. Então, o que a gente consegue observar aqui, né, pessoal? Veja só. Tem contas de matemática. Ele escrevia de ponta cabeça, às vezes não tinha assim uma ordem, né? Nós temos aqui talvez seja um instrumento, ninguém sabe, mas aqui é claro, nós temos a música, nós temos a partitura, né? Uma partitura, o estudo da partitura, ligado com algum estudo da mecânica, né? E veja como, não sei se vai dar para ver bem, mas veja que ele começa a escrita ao contrário, ó, e vai escrevendo, vai escrevendo. Aí escreve um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco de tudo. Mas no fim dá certo, né? Dentro da nossa vida de estudos, nós temos o Trivium Agostiniano, o Trívio de Santo Agostinho, para quem não sabe.
que ajuda muitíssimo na vida intelectual, que o quê? É conhecer-se, aceitar-se, superar-se. A gente conhece quem nós somos, os nossos limites, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Muito bem. Eu sou fraco, sou preguiçoso. Muito bem. Aí eu me aceito. Ok, agora eu sei que eu sou fraco, sou preguiçoso. Então agora eu vou me superar para não ser mais fraco e não ser tão preguiçoso. Muito bem. É isso que Santo Agostinho propõe. Só que a gente pode unir esse conhecer, aceitar e superar como caminho, como forma também a gente pode comparar com Cristo, né? Caminho, verdade e vida, com o trivium leonardino, o trivium da vida de Leonardo. 3 verbos aqui, 3 ações, ó. Observar, registrar e experimentar de alguma forma. Experimentar. Experimentar de alguma forma. Como? Observa um pássaro, registre as formas e desenhe, registre as proporções e desenhe o pássaro. Experimente desenhar, experimente fazer algum projeto de ciências, algum experimento, enfim. Né? Observação, veja bem, né? O que ele observava, principalmente? Isso aqui eu tirei deste livro e dos demais. O que ele observava? Porque assim, nenhum autor diz exatamente. Leonardo da Vinci observava, não. É conclusão da minha cabeça. Eu fui tirando com base no que eu li. O que ele observava? Luz. Luz. Tem até um exemplo bem legal, bem interessante, que ele está num quarto, o sol entra pela janela, e ele observa a cortina balançar. Ele observa como a cortina se comporta em relação à luz, ou como que a luz atinge aquela cortina. E ele desenha e coloca isso no papel. Ele consegue colocar com maestria como que a luz se comporta no quarto escuro. É uma observação. O movimento da água, os músculos em tensão, plantas crescendo e a própria expressão humana. Nós temos aqui 5 pontos essenciais. Como que ele registrava? Observava sim, registrava em observava, registrava em diagramas, máquinas, ossos, redemoinhos, mapas e estudos de voo. Ele registrava isso, né? Ou seja, ele tinha vários desenhos de diagramas, máquinas, osso, ele desenhava ossos, diversos tipos de ossos, redemoinhos, mapas de cidades. Ele entrava numa cidade e ele tentava vislumbrar como seria essa cidade de cima. E é curioso porque depois de anos de estudos, dá para ver que a cidade ele desenha de uma maneira exata. Leonardo da Vinci não voava. Até onde a gente sabe, não era anjo para voar. Como que ele conseguia fazer um mapa perfeito da cidade? Cálculo, inteligência. Ele andava por uma cidade e ele desenhava o relevo. Ele conseguia fazer um mapa como se ele fosse um satélite lá em cima. E a proporção era certinha. Experimentava o quê? Como eu falei, né? Uma parte assim que é estranha, né? Mas ele fazia, paciência. O que que ele fazia? Ele experimentava como? Dissecava corpos, construía protótipos, estudava hidráulica na prática, analisava sombras, sob ângulos. A maior parte das pontes que nós temos hoje em dia, a estrutura das pontes foi Leonardo da Vinci que criou. Por que que a ponte não cai? Já se perguntaram isso? Por que que a ponte não cai? Tem pontes que nem tem uma estrutura embaixo. Já viram aquelas pontes suspensas? Aquela estrutura foi Leonardo da Vinci que criou, no caderno dele. Curioso. Tá, isso aqui é um resumo. Um resumo. Deixa eu ver se tem aqui alguma citação que eu posso já dizer a vocês. Olha que interessante. Peraí. Não, não cheguei sequer perto de ser Leonardo, de dominar as suas revelações. Isso aqui é o prefácio do livro, o autor está falando, tá? Não, não cheguei sequer perto de ser Leonardo, de dominar as suas revelações, ou de reunir uma módica quantia de seus talentos. Não fiquei 1 milímetro mais perto de ser capaz de projetar um planador, de inventar uma nova maneira de desenhar mapas, ou de pintar a Mona Lisa. Tive de me forçar a sentir-me verdadeiramente curioso quanto à língua do pica-pau. No entanto, aprendi com Leonardo como o desejo de nos maravilharmos diariamente com o mundo pode enriquecer cada momento das nossas vidas. Eu vou escrever esta frase aqui.
O que que ele aprendeu, este autor, ao escrever, ao estudar sobre Leonardo? Ele aprendeu uma única coisa: o desejo de nos maravilharmos diariamente com o mundo pode enriquecer, como, né? Faltou o como aqui no começo. Como o desejo de nos maravilharmos com o mundo pode enriquecer cada momento das nossas vidas. Pronto. Depois tem outro trecho interessante que ele fala assim, ó. Outra vantagem de que Leonardo usufruiu, por ser ilegítimo, foi a de não ter sido enviado para uma das escolas de latim. Ou seja, para ele foi uma vantagem. Que ensinava estudos clássicos e humanidades a bem-vestidos, aspirantes a profissionais e mercadores no início do Renascimento. Para além de alguma formação em matemática comercial numa escola de ábaco, como eram designadas, ou seja, uma escola de matemática básica, Leonardo era, sobretudo, um autodidata. Frequentemente ficava na defensiva em relação a ser um homem iletrado, como se apelidava, com alguma ironia. Ou seja, o próprio Leonardo se achava burro. Eu sou um homem iletrado, sou burro. É a mesma coisa na época, né? Porém, também sentia orgulho por a sua falta de educação formal, ou ter orientado a ser discípulo da experiência e da experimentação. Então, praticamente todas as coisas que Leonardo fazia e sabia vinha pela própria experiência. Isso é uma coisa meio maluca, né? Porque ele não tinha acesso a milhares de livros, centenas de livros. Era algo raro naquela época, sabe? Sobre a vida dele. Vou falar um pouquinho sobre a vida dele. Ele nasceu, então, em 1452. Já em 68, ele torna-se aprendiz de André. Em 72, ele faz a Anunciação, foi a obra que nós analisamos acima. O primeiro desenho mesmo à mão, vem em 1473, aos 21 anos de idade. Ele pega esse desenho e ele apresenta na Associação de Pintores, na época, na Itália, tinha uma associação em Florença, salvo engano, em Florença ou em Milão, agora eu não lembro, mas tinha essa associação, ele foi lá e apresentou, olha, este é o meu desenho. E eles acharam esse desenho espetacular. Uau, como que alguém pode desenhar assim? Só que assim, veja, é um desenho, pessoal, que sobreviveu do século XV, né? Então, olha como ele está desgastado, é um pouco difícil de a gente entender. Mas é basicamente um vale, aqui há um rio, passa um rio, né? E aqui há algumas montanhas, onde o Leonardo da Vinci costumava caminhar quando criança. Né? E aqui a escrita dele também é sempre da direita para a esquerda. Né? Aqui tem um castelo, né? Enfim. Depois que ele fez este desenho, ele foi contratado, foi pago, para fazer o batismo de Cristo. Ainda tem algumas coisas estranhas neste desenho, as expressões ainda não são tão proporcionais assim, vocês podem notar. É um pouquinho estranho. E este desenho, esta pintura foi feita com o professor, com o André. E ele conseguiu irritar o professor. Por que que ele conseguiu irritar o professor? Leonardo, ainda jovem, teria pintado o anjo à esquerda, este aqui, ó, de forma tão superior às figuras de André, que este, indignado por um aprendiz demonstrar mais habilidade que ele, decidiu nunca mais tocar nos pincéis. Ou seja, o próprio aluno demonstrou maior precisão do que ele. Não se sabe ao certo se realmente foi o professor que fez, ou se foi Leonardo da Vinci, porque isso aqui é muito Leonardo, né? Essas curvas e tal, é muito de Leonardo. Mas, enfim, a teoria é essa, é que ele pintou tão bem os anjinhos aqui, né? Os anjinhos, foi tão bem pintado, com tamanha proporção, com tamanha piedade, que o professor resolveu largar o pincel. Vocês podem ler mais sobre essa história clicando aqui no Guia de Florença. Tem o link, é só abrir aqui e tem a explicação da obra por completo. Que eu não vou fazer aqui porque são muitas obras, tá bom? Então, vocês podem dar uma estudada a fundo depois. E em 78 ele pinta um quadro bastante estranho também. Ele vai pintar um retrato de uma senhorita chamada Ginevra, a senhorita Benti. Basicamente, o esposo da senhorita Benti pede para ele pintá-la. Ninguém sabe por quê.
né, de fato, mas ele acaba pintando. Ele considera essa senhorita muito bela, com traços muito belos. Não sei, acho que ela tá um pouco, assim, mais pro outro mundo do que para esse. Não tem muita cor, né, assim, tá meio apática, né, tá meio anêmica. Mas muito interessante, ele acaba pintando. E quem encomendou esta pintura, achou o Leonardo da Vinci incrível. Nossa, como é que ele pôde fazer um desenho tão belo, né, da minha esposa? Enfim, né? E é muito interessante a história dessa mulher, né? Porque pouco se sabe sobre a pessoa real retratada por Leonardo, chamada Ginevra de Benci. O que se sabe com alguma certeza é que ela foi educada pelas freiras do convento Le Morat, próximo a Florença. Nunca teve filhos, teve um sério colapso nervoso após cerca de 6 anos de casamento e passou a viver novamente no convento Le Morat, onde veio a falecer em 1520. E é isso que a gente basicamente sabe, né? Mas ele deixa uma inscrição sobre este quadro falando que é uma das senhoritas mais belas que ele já conheceu. A beleza, ele fala assim, né? A beleza está na virtude. Quando ele escreveu esta frase, a beleza está na virtude, o marido não se tocou na época, né? Mas ficaram depois questionando. Então, o Leonardo chamou de feia? Porque está falando que a beleza está na virtude, não é aparente. Não sei, ninguém sabe. Em 81, veja que ele passa algum tempo sem trabalho, né? Ele faz uma coisinha e outra. Neste meio tempo de 78 a 81, ele está aprendendo matemática, botânica, latim, hidráulica, engenharia, e não sei o quê, né? Então, um trabalho desses, pessoal, um salário desses, dava para sustentar por 3, 4 anos, tranquilamente. Se ganhava muito dinheiro fazendo pinturas. As pinturas eram caríssimas. Então ele podia ter uma certa folga. Ele não tinha um trabalho de 8 horas todos os dias. Bom, ele faz uma pintura, um desenho, na verdade, inacabado. Este ele acaba por não acabar, né? Ele não conclui este desenho. Alguns dizem que foi por falta de salário, outros dizem porque realmente ele perdeu a vontade e não quis mais continuar. Ficou assim, né? Então temos uma parte mais bem feita, outra parte só ainda no esboço. Depois vocês podem ler com calma, mas essa obra ela foi encomendada por monges, ou seja, Leonardo da Vinci, apesar de não ser assim um santo no sentido exemplar, né, uma figura santa da igreja, como São Francisco, né, não, mas ele sempre esteve cercado de padres, de freiras, de monges, o próprio Papa, né, pessoas que admiravam a genialidade do próprio da Vinci. Ele em vida já foi reconhecido como gênio, tá? Então aqui ele pinta a Virgem Maria com o menino Jesus no centro, os reis, né, os reis magos, enfim, né, e tem também toda uma simbologia em relação a esta obra, vocês também podem ler na fonte Aletheia. Em 82, ele muda-se para Milão e a partir deste momento ele começa a tomar notas em cadernos. E aqui a vida dele muda por completo, porque a partir daqui, as pessoas que estavam ao redor dele, principalmente os alunos, os discípulos que ele tinha, começam a ter acesso a essas anotações e começam a praticar aquilo que ele fazia em vida. A Virgem dos Rochedos, ele pinta em 83, uma obra magnífica também. Nós temos aqui, então, a Imaculada. Essa é uma obra bastante interessante, né? Essa é uma obra bastante... ela é cheia de símbolos, veja. Na época em que os quadros foram feitos, o novo dogma havia sido introduzido. O dogma da Imaculada Conceição foi em 1483, certo? Não, foi um pouquinho antes. Qual foi o ano da Imaculada? Alguém sabe? Dogma da Imaculada Conceição. Qual ano que foi? 1854. 1854. Não, não, mas não é disto. Não é isto. Não sei. Depois eu tenho que dar uma olhada. Agora a informação me perdi a cabeça. Mas, enfim. Tinha aqui a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Isto é, que ela também, não só Jesus, teria sido concebida sem pecado. Aqui tinha uma situação na igreja de excomunhão, e depois ele acaba retratando este fato na obra que ele vai pintar. Deixa eu só confirmar aqui que essa informação está no livro.
Aqui. Pois agora não deixa claro sobre essa questão histórica, tenho que ver depois. Ou talvez o autor tenha se confundido aqui. Provavelmente sim. Pronto, mas tem como ler um pouquinho mais sobre isso também nesta fonte. Em 89 ele estuda anatomia e arquitetura, né, ele começa a fazer, por exemplo, o esboço da Catedral de Milão, ele faz a parte de cima da Catedral de Milão, foi ele que criou a capela. Se vocês forem na Catedral de Milão, colocamos aqui Catedral de Milão, né, é uma das mais belas do mundo. Esta parte aqui, deixa eu ver se tem alguma foto, aqui ó, Duomo de Milão. Essa parte aqui foi concebida por Leonardo da Vinci, junto com outros arquitetos. Então, ele influenciou em diversas igrejas, diversos monumentos. A catedral é assim, de frente, né? Esta parte aqui de cima, não sei se vai dar para ver, foi também constituída por Leonardo da Vinci e outros dois grandes artistas. Curioso. O Homem de Vitrúvio, eu acho que é uma das coisas, uma das obras mais famosas de Leonardo da Vinci. Vitrúvio basicamente era um arquiteto que defendia que toda estrutura que o ser humano criasse deveria ser baseado na proporção humana. Só que aí Leonardo vai investigar isso um pouco mais a fundo, e ele vai perceber, e ele vai escrever justamente sobre isso, ele acaba percebendo que, na verdade, a proporção humana, por si só, não é tão interessante. Por quê? Porque a proporção humana, e ele vai escrever assim, a proporção humana, ela é baseada em tudo que existe no universo. E Leonardo da Vinci, então, vai estudar aquilo que a gente chama de sequência de Fibonacci, ou proporção dourada. Ele escreve sobre a proporção áurea. No entanto, que ele fala assim, ó, o comprimento dos braços abertos é igual à altura de um homem. Da linha do cabelo até a parte de baixo do queixo é 1/10 da altura de um homem. Da parte de baixo do queixo até o topo da cabeça é 1/8 da altura de um homem. Da parte de cima do peito até o topo da cabeça é 1/6 da altura de um homem. Da parte de cima do peito, ele vai, né, fazendo essas analogias. Né? O pé. O pé é 1/7 da altura de um homem. Enfim, e ele depois acaba vendo que, na verdade, existe uma proporção divina, uma criação divina. Quando Leonardo desenhou o Homem de Vitrúvio, tinha imensas ideias correlacionadas a dançar na sua imaginação. Entre elas, o problema matemático da quadratura do círculo. A analogia entre o microcosmo do homem e o macrocosmo do planeta, ou seja, poxa, será que essa proporção do homem, ela acontece no universo? É possível provar isso? A procura das proporções humanas através de estudos anatômicos, a geometria dos quadrados, dos círculos na arquitetura eclesiástica, a transformação de formas geométricas e um conceito de combinar matemática e arte, então conhecido por proporção áurea, ou também chamada de proporção divina. Então, é o estudo que nós temos hoje na matemática. Enfim. O nosso curso de gramática, para quem não sabe dizer, ele é todo baseado na proporção áurea. O de latim, não, né? Porque não foi eu que criei. Agora, o estudo da gramática é todo baseado na sequência de Fibonacci. Eu já expliquei aos alunos mais velhos como que isso funciona. Os mais novos não sabem, né? Mas um dia, se vocês perseverarem no curso de gramática, um dia eu explico como que eu fiz isso e por que que o curso dá tão certo, por que que se aprende gramática, né? Porque é baseado na proporção áurea, na proporção divina, né? O curso de literatura e interpretação de texto também é baseado, certo? Neste mesmo modo, tá bom? 93, ele vai criar uma obra um pouco engraçada, ou assustadora, não sei, chamada Dama com Arminho. Arminho é um animal, é um mamífero que tem em torno de 30 centímetros, que fica branco no inverno. E aqui tem uma história relacionada à mitologia também, depois vocês podem ler com calma. O fato é, toda obra de Leonardo da Vinci, toda obra, aliás, dos grandes pintores, não são obras por acaso, né? Tudo tem um porquê, tudo tem uma simbologia, tudo tem uma razão, nada é muito por acaso. Né? Depois vem uma obra famosa que está na casa da maior parte dos brasileiros, A Última Ceia, 1495.
Nós temos aqui um Cristo que ele está, basicamente, é um Cristo muito humano, né, em certo sentido, muito, muito humano, porque ele está aqui se lamentando que vai chegar o momento da crucificação já. Os apóstolos estão aqui todos divididos em grupos de três. Três, três, três e três. Discutindo sobre o que é isto? É o meu corpo? É o meu sangue? Meu sangue é verdadeira bebida? Meu corpo é verdadeira comida? Eis que chegou o último momento de estar convosco. O Filho do Homem será crucificado e ressuscitará ao terceiro dia. Como? E porque eles não tinham o Espírito Santo, Pentecostes, eles não entendiam nada. Também nós temos aqui, vamos contar? 3, 6, 9, 12. Não é? 12. Nós temos aqui os 12. Veja que interessante. Né? E a pergunta que fica, quem há de trair a nosso Senhor? Quem será o discípulo traidor? Estão se perguntando, quem será o discípulo traidor? Esta obra, ela foi, muitos não sabem, mas ela foi mal pintada. O Da Vinci, ele utilizou técnicas erradas, misturas de tinta, de pigmento, são misturas erradas, no tanto que essa obra ela tem que ser restaurada de tempos em tempos, porque ela vai se descascando. Então, a obra mais importante da humanidade foi pintada de modo errado. Assim, é muito engraçado, porque nós temos um quadro aqui com valor inestimável, e o Da Vinci errou na técnica. Veja, até os gênios erram. E erra porque ele tenta, né? Ele não tem medo de nada, ele simplesmente vai lá e faz acontecer. Né? Enfim, isso acontece de fato, né? Né? Depois ele vai ajudar o Pacioli, que é um grande matemático, um grande professor também, a escrever o livro chamado Da Divina Proporção. O livro ele é escrito em latim, tem uma parte em latim, depois tem uma parte também no italiano antigo, apesar que o italiano já estava bem consolidado, né? 1342 foi o ano que a língua italiana se consolidou, mas ainda era um italiano um pouco estranho, então tinha essa mistura de latim e italiano, e já aqui dentro desta grande obra, ele vai tratar sobre essa curiosidade, geometria, né? Geometria divina proporção, a proporção áurea. Engraçado, né? Porque esse grande matemático, na verdade, ele era um padre. Um padre. Comum matemáticos serem padres, ou mais comum ainda, padres serem matemáticos. Porque não existia essa diferença, né? Ah, eu sou da área de línguas. Ah, eu só sei matemática. Ah, minha área é medicina. Ah, minha área é engenharia. Não tinha muito isso entre os intelectuais. Eles faziam de tudo, um pouco. Célebre matemático italiano. É considerado o pai da contabilidade moderna. Contabilidade moderna. Estava ao lado de quem? De Leonardo da Vinci. Com quem Leonardo da Vinci aprendeu matemática? Ó, uma das estratégias de Da Vinci durante a vida, isso fica muito perceptível, era ele sempre se aproximava, ele sempre se aproximava de pessoas muito inteligentes. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Ele estava certa vez estudando sobre o curso d'água. Quem que estuda sobre o curso d'água? Não sei. Só Leonardo da Vinci, né? O que que ele fez para estudar o curso d'água? Ele fez amizade com um engenheiro hidráulico, na época, um engenheiro hidráulico, ou seja, que construía pontes, que desviava rios. E quando ele encontrou um engenheiro hidráulico, ele tinha mais de 30 perguntas sobre o tema. Então ele encontrava o maior especialista daquele tema e fazia todas as perguntas possíveis. Anotava as respostas e dominava o assunto. Às vezes ele passava um tempo com essa pessoa. Pedia, deixa eu passar um tempo contigo, para aprender o que você sabe. A pessoa aceitava, às vezes ele pagava uma quantia e aprendia tudo. E superava o engenheiro naquele assunto. É a mesma coisa vocês aqui. Pronto, vocês são meus alunos. Ah, vocês querem dominar o inglês, né? Vocês vão dizer assim, professor,
No momento isso não é possível, tá? Mas vamos imaginar que seja possível. Professor, eu vou te pagar, eu vou lavar a louça. Eu vou morar contigo. 2 anos. Você vai aprender, você vai me ensinar tudo o que você sabe de inglês. Tudo. Tá bom? Venha morar comigo. Você vai ter o seu cantinho, o seu quartinho, e você vai saber tudo o que eu sei de inglês. E você vai me sugar por 2 anos. Estudar como louco. 8 horas, como uma profissão. Em 2 anos você sai daqui fluente. Você aprendeu tudo do professor. Tudo. Entendem? Era comum isso acontecer. Eu já tive uma experiência, sim, sim, tive. Eu tive um aluno, né, que ia à minha casa, quando eu morava no Brasil, em Pomerode, ele ia à minha casa às quartas-feiras. Ele chegava às 6 horas da tarde, saía de lá meia-noite. E estudava inglês. Todas as quartas. Em pouco tempo estava fluente. Só que a gente falava de inglês, a gente falava de latim, um pouco de literatura, e ele se formou como um jovem com um grande conhecimento em muitas áreas. Tudo que eu pude ensinar para ele, eu ensinei. É assim que se dava, né? Assim que se dava, tá bom? Se você tem um pai que é matemático, você tem uma preciosidade dentro de casa. O seu pai é engenheiro. Suga do seu pai. O que, pelo amor de Deus, o que você. Seu pai é programador, vai aprender programação. Seu pai é músico. Eu tenho um pai aqui, eu só não vou falar o aluno que que o pai eu conversei com ele, é um dos grandes músicos do Brasil. Ele faz produção artística musical para grandes cantores. Eu já disse para a filha dele, ou não sei se eu disse, se eu não disse, eu vou dizer agora, suga do seu pai o máximo que você puder. Aprenda, domine MPB, você tem possibilidade de ser uma cantora proeminente da música popular brasileira. Né? Se você tem um pai que sabe inglês, vocês não sabem inglês porque ainda são um pouco sem noção. Posso dizer assim, né? Porque, meu Deus, se o pai fala inglês, vão falar inglês com o pai, né? O que estão esperando? Coragem, vamos adiante. Né? O seu pai sabe russo. Você tem que saber falar russo. Pega o seu pai, agarra ele no sábado e, pai, me ensina russo. Tens 1 ano, tens para me ensinar russo, não é? E assim vai, entende? Sua mãe sabe pintar. Ah, pega sua mãe e diga, mãe, você vai me ensinar tudo o que você sabe. Não sei o quê. Não, você vai me ensinar tudo o que você sabe. É assim. É assim, tá bom? Você tem uma avó que fala alemão, vai aprender alemão com a sua avó. Não desgruda da saia da tua avó enquanto você não estiver fluente em alemão. A gente tem que aproveitar os nossos parentes, as pessoas que estão próximas de nós, né? Nem que a gente tenha que implorar, né? Eu tive um caso assim, muito, muito triste na minha vida, que eu tinha um grande amigo que ele era padre, inclusive, um grande professor de latim. Acho que é um dos maiores latinistas que eu já conheci na minha vida. É um dos maiores. Um padre cujo arcabouço intelectual é difícil de mensurar, realmente muito inteligente. Né? E uma frase dele me magoou muito. Eu cheguei para esse padre, muito amigo meu, eu via ele quase, quase todo dia. E como eu ouvia quase todo dia, eu só fiz um pedido para ele, na minha vida toda, eu fiz um pedido. Padre, me ensine latim. Ele falou, você nunca vai aprender latim, porque latim é uma língua muito difícil. E me dispensou. Eu fiquei assim, não vou aprender latim? Tá bom. Me aguarde, me aguarde. E aconteceu. Depois de 5 anos, pecado, talvez eu não deveria ter feito isso, né? O orgulho, né, do jovem, né? Mas depois de 5 anos, eu entrei no gabinete dele e entrei falando latim. 5 anos. Consegui. Mas ele falou que eu não ia conseguir. Provei que ele estava errado. Consegue? Mas por que que ele não me ensinou latim? Coisas da vida. Situações da vida. Nem todos acreditam na gente, né? Normal. Não há problema. Ninguém acreditava no Leonardo da Vinci também, ninguém acreditava nele, ninguém dava bola, ninguém o patrocinou no estudo dele. Pronto, temos que aprender a nos virar, não é mesmo? Não ficar chorando no banheiro, né? Não serve para nada isso. 1498, máquina voadora, ele vai tentar fazer uma máquina voadora,
Ele fez aqui alguns experimentos, né? O homem-pássaro, o homem-morcego. Eu imagino que, como ele gostava muito de fazer experimentação, eu só torço que esses experimentos ele não fazia com os alunos dele, né? Espero que ele mesmo, né, tenha colocado uma asa nele e tenha voado, né? Não tenha colocado nos alunos e empurrado do penhasco para ver se voava, né? Eu acho que ele não era tão maluco assim, mas que ele criou alguns experimentos, ele criou. E muitas coisas fazem sentido, por exemplo, é, isto que ele criou faz parte, em certa medida, se eu não estou muito enganado, se eu não estou falando nenhuma besteira, isto aqui é a rotação do helicóptero moderno, que ele já tinha descoberto na época. Que eu saiba, o helicóptero, ele faz a mesma rotação, tem que confirmar essa informação, tá? Mas eu penso que seja isso. O helicóptero moderno, ele tem a mesma proporção, as pás do helicóptero, aquele sistema, é a proporção que Leonardo da Vinci, é o mesmo sistema que ele já havia criado. Depois ele se frustrou um pouco com a vida, com os trabalhos dele, ninguém mais queria pagá-lo para fazer alguma pintura, ou às vezes deixava salário faltar, então ele decidiu trabalhar, ele recebeu uma proposta de um membro da realeza italiana, e ele foi trabalhar como engenheiro militar. Não sei se ele trabalhava ou ele só desenhava, mas assim, ele começou a desenhar armas militares. Então ele desenhava canhões, tanques blindados, isso aqui é uma metralhadora, né? Uma metralhadora, enfim, estão vendo aqui, a pessoa é uma besta enorme, ó, uma pessoa aqui colocando, né? Então ele tinha algumas ideias, assim, bastante interessantes, né? Das quais muitas delas não fizeram muito sentido, em si, mas muito do cálculo que ele fazia para essas obras são cálculos que hoje nós vemos em armas modernas, ou em equipamentos modernos, né? Em 1503, aí ele pinta a Mona Lisa, e ele vai ficar pintando, ele inicia, né? Porque ele vai pintá-la até o final da vida. E ele chega até a morte dele, ele não acaba a Mona Lisa, pronto, alguns dizem que ela está acabada, eu acho que não, acho que ainda falta alguns pontos aqui na parte de trás, né? Ninguém sabe muito sobre essa mulher, a, a Lisa, né? Lisa Gherardini, né? Ela não é, assim, uma mulher proeminente, super importante. Ele foi pago para fazer pintura da senhora Lisa, daí vem o nome, né? Mona Lisa, Mona é o diminutivo de Madonna, senhora Lisa, né? Daí vem o nome Mona Lisa, né? Mona Lisa, enfim. Tem mais informações sobre ela aqui. É um quadro que segue exatamente a proporção áurea, a proporção divina, claro. Aqui Leonardo da Vinci, ele já tinha um estudo, né, da simetria humana, né? Se nós pegarmos aqui o compasso dourado, dá certinho, né? Assim, e esta parte aqui, o compasso dourado, ele vai bater exatamente no final deste olho, assim. Ou seja, uma proporção matemática bastante séria, né? Se nós pegarmos a proporção, abrimos bem este compasso, até, vamos ver se eu não erro aqui na linha, isso, nós vamos ver que o compasso dourado, ele vai bater exatamente aqui, ó. Nessa linha. Tem também, vocês podem achar na internet, né, a proporção áurea na Mona Lisa. Podemos pegar, né, é tudo bastante proporcional, bastante geométrico. A linha dos olhos, essa parte, enfim, eu só rabiscando, né? Mas tem uma proporção bem interessante. Dá para estudar pelo menos 6 meses sobre essa obra. Tranquilamente você consegue estudar 6 meses sobre essa obra aqui. De tão impressionante que ela é. Tem estudiosos que estudam a vida toda, né? Fazem doutorado, não sei o quê. Enfim. Tem várias informações que acontecem no meio deste caminho. Aqui eu resumi um pouco, pessoal, porque é muita coisa. Mas vamos lá, nós temos aqui, 1509, inicia os estudos de anatomia. Nós temos em 1508, ele também faz algumas obras, alguns rabiscos, enfim, ele
Vocês podem investigar mais a fundo. Mas ele acaba, então, fazendo seu próprio autorretrato, em 1513, este aqui que nós temos em mãos. E basicamente é isto, né? Um pouco da vida dele, isso aqui é um pouco, bastante resumido. Nós podemos ainda tirar como lição, eu selecionei alguns trechos aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só que interessante, ó. Sendo canhoto, Leonardo escrevia da direita para a esquerda, na direção oposta das palavras, e desenhando cada letra virada para trás. Não são para serem lidas, a não ser com espelho, assim descreveu Vasari aquelas páginas. Quando o Luca Pacioli, que foi aquele professor dele matemático, né, o seu amigo matemático, descreveu a escrita especular de Leonardo, evidenciou que havia outros canhotos que escreviam assim. Existe até um popular livro de caligrafia do século XV que demonstra aos leitores canhotos a melhor maneira de realizarem letra mancina, ou seja, caligrafia especular. Ou seja, tinha até um código para poder escrever desta forma. Vamos a um próximo trecho que eu selecionei. Isso aqui é o mais interessante. Em vez de possuir ferramentas matemáticas abstratas para extrair leis teóricas da natureza, como fizeram mais tarde Copérnico, Galileu e Newton, Leonardo dependia de um método mais rudimentar, observava padrões na natureza e teorizava através de analogias. Com a sua profunda capacidade de observação em várias disciplinas, discernia temas recorrentes. Outro ponto. Leonardo aprimorou duas outras características que auxiliaram suas buscas científicas. Primeiro ponto, uma curiosidade omnívora, ou seja, que devorava tudo, que se abeirava do fanatismo e um aguçado e intenso poder de observação. Como era habitual em Leonardo, estavam interligados. Veja bem, quem quer que escreva, ele escreveu isso no caderninho dele, numa lista a se fazer no dia a dia. Descrever a língua do pica-pau numa lista de afazeres só pode ser dotado de uma combinação de curiosidade e perspicácia. Aí ele colocava algumas perguntas assim, ó. Por que é o céu azul? Como se formam as nuvens? Por que que os nossos olhos veem apenas em linha reta? O que é o bocejo? Einstein afirmou que se maravilhava com questões que os outros consideravam mundanas, porque em criança aprendera a falar tardiamente. Ou seja, ele se interessava por essas questões difíceis de a gente entender. Ele era tão observador que ele fez uma observação sobre pássaros que ninguém sabia até então. Olha só. Eis um teste. Todos nós já observamos pássaros a voar. Mas alguma vez pararam para ver de perto se um pássaro movimenta a asa para cima à mesma velocidade que abate para baixo? Leonardo, sim, e foi capaz de observar que a resposta difere dependendo da espécie. Há pássaros que batem as asas mais depressa quando as baixam do que quando as levantam, como é o caso dos pombos e de pássaros afins. Então ele media a velocidade do bater das asas de cada pássaro. Por quê? Fica a pergunta. Por que disto? Depois vocês tentam responder. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos adiante. O que ele estudou? Eu deixei aqui algumas artes que ele estudou. Está tudo interligado. Fósseis, matemática, máquinas voadoras, canais de água, canhões, pontes, ótica, o coração humano. Ele descobriu que o coração humano possui a proporção áurea. Vocês sabiam disso? Eu não sei. Coração humano, proporção áurea. Ele pegou um coração humano e o que que ele fez? De uma pessoa que faleceu, né? Obviamente. Tá? O que que ele fez? Acho que não vai ter nenhuma foto aqui. Coração humano estendido. Tá? Ele pegou um coração humano ele é assim, né? Pronto, o que que ele fez? Ele abriu o coração humano.
O coração humano, ele pode ser aberto, né? Ele abriu, 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 porque ele vai se juntando, são várias camadas. Ele abriu, e aí você vê que o coração humano, na verdade, é uma espiral. Ele fez o cálculo dessa espiral, que dá exatamente a proporção áurea, a sequência de Fibonacci. Não tem nenhuma foto aqui, por acaso, né? Não tem. Mas talvez depois eu ache e mostre a vocês no grupo, né? Mas o coração, ele se abre, tá? Ele se abre todinho. É como se fosse vários tecidos juntos. Ele faz uma espiral. Não é igual o coração de uma galinha, que é inteiro, né? Pronto, pelo menos isso está escrito na biografia. Eu, particularmente, nunca abri um coração humano para saber se é verdade, né? Mas, se está ali, eu acredito que sim. Não quero saber muito sobre isso também. Sim, nem coração de galinha eu como, então não me interessa muito saber sobre o coração humano, né? Só me interessa que ele está batendo aqui. Agora, mais do que isso, não tem muito interesse em corações, né? Ah, muito bem. Outra pergunta. Como ele conseguiu fazer tantas coisas? E essa pergunta que me fez estudar Leonardo da Vinci. Essa pergunta que fez com que eu ficasse curioso em relação a isso, né? Ou seja, como? Como isso é possível, meu Deus? Aí eu cheguei a uma conclusão aqui, basicamente, né? Ó, de tempos em tempos, Leonardo mudava de assunto. Contudo, não o fazia por dispersão, senão por domínio. Antes de voltar sua atenção ao novo campo, buscava compreender profundamente aquele em que estava imerso. Procurava mestres, aprendia as técnicas, praticava-as com diligência e registrava tudo em seus cadernos. Somente quando julgava ter alcançado o verdadeiro domínio é que passava ao próximo tema, repetindo o mesmo processo de estudo, prática e observação. Essa maneira que nós temos de estudar, que a escola nos põe 12 disciplinas ao mesmo tempo, aí você vai estudar português, matemática, geografia, ciências, histórias, arte, não sei o quê, 12 matérias. Isso aqui seria um absurdo para o Leonardo da Vinci. Um absurdo. Não faz parte. Você não vê isso nem na educação clássica. Não se tem respaldo. Isso é algo novo na história da educação. Colocar 12 matérias para uma criança estudar. Você não fica bom em nenhuma. É complicado, né? O que se dava? O que se dava? Você vai estudar no máximo 3 disciplinas que estão relacionadas entre si. Pode ser um pouco mais, né? Não, tudo bem. 5, 7 no máximo, muito bem. Mas assim, você vai estudar, tudo bem, você vai estudar gramática. E o que que tem aqui dentro da gramática? Tem 3 línguas, ok, perfeitamente aceitável. Já acho muito, mas tudo bem, perfeitamente aceitável. Você estuda as línguas, só que essas línguas, elas estão em consonância com a literatura que você vai aprender aqui, que estão em consonância, talvez, com uma matemática mais básica, né? Ou com alguns conhecimentos históricos que você vai aprender aqui na literatura, mas de certa forma está tudo meio que interligado, né? Não é visto, de certa forma, cada um dentro da sua própria disciplina. É estranho. Leonardo da Vinci acharia a escola uma maluquice, uma coisa estranha. Uma coisa estranha. Estudar 12 disciplinas é algo um tanto quanto, acho que não é a melhor forma de estudar, né? Curiosidade infinita. Primeiro ponto que eu observei foi isso aqui. Isso é uma conclusão minha, tá? Os livros não falam disso aqui, tá bem? É algo meu, assim, que eu tirei como conclusão, tá? Vocês podem chegar a uma conclusão diferente da minha, caso estudarem o que eu estudei, mas vamos lá. Uma curiosidade infinita, infinita, né? Ele escreveu listas como A Língua do Pica-Pau, Porque o Céu é Azul, Medir Milão. Ele teve uma vez que ele escreveu, vou medir Milão. Como que você vai medir Milão sem régua? Andando numa linha reta e contando seus passos. Você vai andar de norte a sul, leste a oeste, vai calcular os acidentes. Quem que faz isso? Você mede a sua cidade? Você já andou pela sua casa? Você sabe quantos metros quadrados tem o seu quarto? Você sabe quantos centímetros tem o seu dedo, a sua mão? Acho que não. Você sabe o copo que você toma em casa? Sabe quantos centímetros tem um copo que você toma? Ou a sua xícara favorita? Você sabe de que tecido é feito o seu travesseiro? Você sabe qual que é o melhor tecido para o inverno, para o verão?
Você sabe quais plantas você cultiva na lua cheia, na lua nova, na lua crescente, entre as gibosas? Você sabe, por exemplo, como cultivar orquídeas num jardim? Você sabe o ângulo que a luz do sol entra na sua casa? Ah, temos um monte de coisa. Você sabe, quantos litros de água a sua torneira é capaz de derramar por minuto? Calcule. Olha quanta coisa que nós temos. Para que que vocês vão à escola? Que alguns vão à escola. Para quê? Tem tanta coisa para aprender dentro da própria casa ainda, né? Vocês sabem quando puxa a descarga, se a água ela vai para a direita ou para a esquerda? Aquele movimento da água, ele dá exatamente a sequência de Fibonacci. Quando vocês puxam a descarga, vocês podem ver a sequência de Fibonacci acontecendo dentro do vaso sanitário ou da banheira. Dica: mantenha um caderno de perguntas. Tem um caderno, pessoal, não só de respostas, né? Faça um caderno de perguntas. Aí, quando você encontrar um professor, uma professora que saiba responder, você pergunte. Ou vá pesquisar, vá investigar. Né? Por que que... É uma coisa que eu me pergunto, né? E realmente me perguntei esses dias. Mês passado, me perguntei por que que existe o bocejo? E eu me fiz essa pergunta. Por que que as pessoas bocejam? Mas os animais também bocejam. De onde vem esse movimento? Coisas assim. Por que que a maçaneta de metal ela é mais fria do que a porta de madeira? Tem uma explicação física, termodinâmica, enfim, né? Ele deixou mais de 7.000 páginas de anotações. É muita coisa, né? Não eram organizadas, eram explosões de investigação própria, desde a sua juventude, assim como o Fernando Pessoa fez isso, assim como o Tolkien fez isso. Tolkien foi das anotações de Tolkien que surgiram, então, a maior parte dos livros, né? Esses livros aqui, ó. Mais toda a história da Terra-média, há anotações que o filho organizou, tudo por anotações. Então, tratem de anotar. Vai que você é um gênio e você não sabe que você é um gênio. Ora, eu tenho alunos, pessoal, só para não enrolar muito, mas eu tenho alunos que são gênios. Eu tenho. Eu tenho um aluno que ele fez um teste de QI que mediu 149 de QI, que é um QI de gênio. Eu tenho uma outra aluna que tem QI de 139. Eu tenho outro aluno que tem 9 anos, ele tem um QI de 129. Ele fez um teste para adultos, isso é absurdo. Eu tenho aluno que é mestre FIDE no xadrez, que é o Frederico, que está aqui. É um certo tipo, meu Deus, ninguém, assim, não é qualquer pessoa que consegue alcançar. Até o Frederico fala, mas professor, eu não sou inteligente. Assim, não é que eu não sou, eu tive que me esforçar, é que eu sou esforçado. Não, vamos lá. Nem todos os jovens são mestre FIDE de xadrez. É um título difícil, dificílimo de alcançar. Né? Eu tenho aluno que faz composição de música clássica, coisa que é difícil de fazer, do nada. A pessoa vai lá e compõe uma orquestra toda. Da onde conseguiu fazer isso? Eu tenho aluno que é escritor, eu tenho aluno que já leu toda a enciclopédia da mitologia grega, eu tenho aluno que é fluente em 5 idiomas, eu tenho aluno que é pianista profissional, eu tenho aluno que é violonista profissional, que toca, talvez, coisas que nenhum adulto consegue tocar. Nós temos vários talentos aqui entre a gente. Eu tenho alunos que já escrevem livros, e assim, são coisas fabulosas que eu vejo, que eu leio. Não é uma coisa assim, medíocre, sabe? São coisas assim que só pessoas com muita criatividade escreveriam. Enfim, então nós temos vários alunos aqui que são, vamos dizer assim, são destaques, né? Eu tenho aluno que tem inglês melhor que o meu, estudou comigo, não sabia nada, e o inglês é melhor que o meu, como? Não sei o que ele fez, mas tem, eu reconheço, eu admito. O aluno conseguiu inglês melhor que o meu. Só que a diferença é que eu estudo inglês por 10 anos. O caríssimo começou a estudar inglês 3 anos atrás. Como que pode? Genialidade, inteligência, sei lá, dedicação, né? Paixão, amor, vontade. Acontece. Tem um caderno, Leonardo, eu recomendo isso, né? Misture ideias, desenhos, dúvidas, esquemas. Né? Não precisa se preocupar muito com uma organização perfeita. Deixa com que as ideias fluam. Observação radical, observem tudo. Aquilo que a gente falou antes, né? Saber ver, saber ver. Estudava.
estudava muito, né, essa questão da observação, né? Algumas suas observações eram sobre, eu coloquei aqui, fluxo da água, estou repetindo já, né? O movimento do cabelo, expressões faciais, ele dominou a técnica de sombras, que é difícil, uma técnica difícil de ser dominada na pintura, ossos, correntes de ar, né? Você pode escolher um objeto simples, qualquer coisa, e pode desenhar esta mesma coisa 10 vezes, observando os detalhes. Aprender fazendo, você pode realizar um número máximo de experimentos seguros. Eu coloquei aqui especialmente a palavra seguro, né? Não é para dissecar nenhum animal, tá? Coisas que vocês podem fazer que são boas, que são interessantes. Não sei, faz o experimento do vulcão lá na cozinha, né? Não sei, façam experimentos, né, com os pais de vocês. Tentem criar um foguete. Tentem, não sei, criem um telescópio. Eu tenho um aluno que ele criou um telescópio com o pai dele, inclusive. É engraçado que é um telescópio que consegue ter uma resolução maior do que os telescópios comprados por aí. Incrível, incrível. O Felipe, não sei se o Felipe está por aí. Não podia falar melhor sobre, não, sobre esse projeto, né? O Felipe, ele criou um telescópio. Absurdo, ele consegue, por meio desse telescópio, ele consegue ver as crateras da Lua, né? Todas, assim, bem nítidas. Aplicava, ele tinha também, tá, então vamos voltar. Primeira coisa, ele tinha uma curiosidade infinita, cadernos, eu chamei de cadernos obsessivos, né? Era quase que um negócio maluco que ele fazia. Observação radical das coisas. Depois, aprender fazendo muitos experimentos. Pegava um sistema e desmontava, né? Eu tentei fazer isso quando eu era criança. Eu pegava um brinquedo e desmontava. Mas a minha mãe brigava que eu desmontava o brinquedo. Aí eu não desmontei mais, né? Talvez porque ele deixava de funcionar. Eu não sabia como montar novamente. Pega um rádio velho que você tem em casa, desmonta para ver como é que é. É legal, é uma experiência legal. Mas tem que ser algo velho, tá bem? Senão vai sobrar para mim depois. Conexão entre áreas. Conexão entre áreas. Então, veja, vocês conseguem misturar como se fosse um brinquedo. Você aprende um pouco de pintura, mas que tem a ver com astronomia, talvez, pintando o céu, como ele é, não só jogando pontinhos brancos, tenta fazer o mapa do céu, não sei, criem, né, conexões entre as diferentes áreas. Conecte duas matérias, ó, uma dica aqui, ó, conecte duas matérias aparentemente desconectadas. Né? Não sei, vai estudar botânica, aí, ao estudar botânica, estuda a natureza da Terra-média e vê se a botânica que está dentro do mundo de Tolkien, ela é semelhante à botânica real. É uma maneira de estudar, né? Eu não sei, vai estudar botânica e geografia juntos e vai ver em quais cidades tal flor aparece mais. Para que que você vai estudar isso? Aqui que está o segredo, né? Não tem para quê. Não tem para quê. É por amor. É pra exercitar o raciocínio. Se Leonardo, aí eu tenho uma pergunta também, veja. Se Leonardo, coloquei no chat, pessoal, consegue responder? Se Leonardo estivesse vivo hoje, o que ele estudaria? Eu vou dar um tempinho aí para vocês. Quero ver se tem alguma resposta criativa. O quê? O chat está desativado. Acho que é disponível. Por que que está desativado? Porque eu desativei. Provavelmente, né? Deixa eu ver. Eu não lembro de ter desativado. Pronto. Pense. E aí, o que que ele estudaria? Xadrez? Uau! Rafa, destruição de átomos? Esse assunto é interessantíssimo. Antimatéria. Ou seja, estamos falando de matemática quântica, né? Neurociência, mente humana, tecnologia, células. Aham. Cura. Aham, muito bom. Probabilidade, IA. Uhum.
Emborrecimento social, motor de carros, provavelmente. Desenho, medicina. Agora eu vou ler todas as respostas, tá bem? Por favor, me deem um tempinho aqui que eu vou ler tudo. Vamos lá. Aí vocês vão entender por que que eu estou lendo tudo, tá bom? Primeiro, a Soraya colocou aquarismo. Aquarismo, de fato, né? Será por quê, né, Soraya, Celina? Por que que você colocou aquarismo aqui, né? Eu nem vou falar, né? Aquarismo, astronomia, átomos, física quântica, com certeza física quântica, uma das principais matérias que, digamos, física quântica, né? Como que o cérebro humano estuda física quântica? Dá para estudar física quântica? Tem muito a ver com as probabilidades, né? Probabilidade física, né? Ou probabilidades matemáticas aplicadas à física. Em inglês, bombas, provavelmente sim, pintura, claro. Ele estudaria as escolas, não sei, eu acho que não. Ou sim, talvez seria um tratado, né? É porque não frequentar escolas. Mecânica dos carros, tecnologia agrícola, biologia, astros, IA, com certeza. O princípio de carros voadores, bioengenharia, alemão. Por que alemão, João? Será, né? Programação, tecnologia, física quântica, internet, futebol. Futebol, Casaroto. Por que futebol, Casaroto? Depois me explique. Talvez os movimentos do futebol? Tecnologia, programação, destruição de átomos, é o que a gente está falando, física quântica, criação da matéria, da antimatéria. Programação, chinês, IA, antimatéria, o Pedro falou aqui, né, antimatéria. Astronomia, o impacto das ondas magnéticas no nosso cérebro. Nossa, Alice, não sei se foi a Alice, se foi a Raquel que falou isso, mas este assunto é muito, muito interessante. Muito interessante. As frequências, tanto as frequências modulares, quanto as frequências sonoras também, né? E as frequências magnéticas, de fato. As ondas magnéticas, né? O sentido da vida Maria, Alice, pode ser física, tecnologia de celulares, medicina, cura do câncer, neurociência, tecnologia, células. Qual resposta é melhor? Astronomia, probabilidade, mochilas a jato, medicina, cérebro humano de hoje, emburrecimento social, com certeza, Miguel. Universo, sim, tecnologia, motor de carros, desenho, medicina, aparelhos de ar, aparelhos de quê? De ar, de ar-condicionado, Bia? Pinturas com canetinha, pintura canetinha. Por que pintura canetinha? Ele vai estudar o Bob Goods, aquela coisa horrível, né? Acho que não. Ansiedade, depressão e neuroatípica, as estrelas e rotação da Terra, eletricidade, internet, e a cura para o câncer, bioquímica, aquarismo de novo, Soraya, já entendi. Supercelular, enfim, as respostas elas são assim. Tudo bem, Isabelle, não há problema. As respostas elas vão de acordo com aquilo que Bluetooth. Ah, ok, foi Raquel, tá bem, Raquel. Geopolítica, latim até ficar fluente, não é? Claro. Tá. Idiotização proposital da América, com certeza, isso aí. Tá. Qual é a minha resposta? Qual é a minha resposta? Sabe qual é? Tudo que vocês falaram, eu diria que ele estudaria tudo isso. Tudo. Tudo. Buracos negros, claro. A teoria da entropia, que é a principal teoria ligada aos buracos negros. A entropia. Claro que sim, estudaria tudo isso. Vocês acham que ele escolheu algum assunto? Não. Né? Bom, enfim. É, continuando então, veja só. Conselhos. Esses são conselhos meus, na verdade, né? Ou do Leonardo Vinci, não sei. É, não, acho que são meus. Eu pus aqui como, assim, conforme a conclusão que eu fui tirando, né? Conselho, ser curioso, seja curioso. Procure o conhecimento pelo conhecimento em si. Isso é muito importante, tá? Parem se vocês têm esse costume, não sejam medíocres. O que é ser medíocre? É fazer a seguinte pergunta: para que eu vou usar isso na minha vida? Essa pergunta é a pergunta que mais emburrece. Porque você não tem que estudar aquilo que você vai somente usar.
vai além disso, entendem? A gente estuda pelo próprio estudo, pelo próprio conhecimento em si. Essa ideia de você estudar para usar em alguma coisa é uma ideia moderna. Se você pensa assim, a sua mente já está contaminada pela modernidade. Por que tudo tem que ter uma utilidade? Quem disse para vocês que tudo tem que ser útil para alguma coisa? Que loucura isso! Fala isso para Sócrates. Da onde que o que Sócrates escreveu era útil para algo naquela época? Era nada. Era útil para filosofar, mas utilidade prática, meu Deus do céu. Entendem? Não importa, pessoal, o que vocês estudarem. Matemática, tem muita gente que não gosta de matemática, né? Eu recebo alguns relatos. Matemática, veja, eu não morro de amores pela matemática, mas eu estudo matemática, agora eu tenho um programa de estudos, agora, né? Agora é o meu hiperfoco. A minha esposa disse que agora o meu hiperfoco é hiperfoco. Né? Eu estou com hiperfoco e interfoco, esse é o meu hiperfoco. Eu tenho estudado matemática todos os dias, nem que for 10 minutos. Às vezes eu não tenho muita paciência. Mas a questão é, não importa, estude matemática, você vai ver que você vai ficar mais inteligente. Você não pode fugir da matemática. Não pode, você tem que estudar esse negócio. Domine. Domine melhor que o teu professor de matemática. Aí você vai parar de odiar é uma palavra muito forte, você vai parar de detestar matemática, você vai passar a amar matemática, porque você vai dominar este assunto. E dominando a matemática, você vai ter um raciocínio melhor para conseguir resultados mais inteligentes, resultados que você não consegue hoje. Se um dia você se perguntar, por que eu sou burro? Porque você não dominou a matemática. Se um dia você se perguntar, ai meu Deus, por que falta inteligência? Matemática. O segredo da nossa inteligência passa muito pela matemática. Muito. Um dia eu me perguntei isso, por que eu sou burro? Por que eu não consigo entender a astronomia, as fórmulas? Eu fui estudamos juntos numa turma de a questão a teoria da entropia do buraco negro. Eu li aquele artigo científico assim, mas eu não estou entendendo dessa forma. Faz pouco tempo isso. Eu falei, mas por que eu sou burro? Ah, claro, me falta matemática. O que adianta saber falar línguas, saber gramática, saber piano, se eu não sei matemática, né? Não, agora eu tenho que saber matemática. Daí vem o aluno que joga xadrez, eu fico pensando, sou burro, porque eu jogo uma partida contra uma criança de 10 anos e eu perco. Vamos estudar xadrez então. Vamos estudar. Por que eu perco? Porque o meu raciocínio dentro do xadrez, ele não é bom, ele tá ali perdido, né? Eu vejo aquelas peças, né? Quando eu vejo, já comeu minha dama, o meu bispo, o meu cavalo, eu não sei o que aconteceu naquele jogo, né? Pronto, estou melhorando também. Uhum. Observe. Ó, isso aqui é importante também, ó, esse deslumbrar-se, né? Se encantar pelos estudos todos os dias, né? Se encantar pelos estudos. Observe, comece pelos pormenores, pelos detalhes. Não fuja do que parece impossível. Isso aqui é muito interessante. Não fuja. Ah, é impossível? Vai atrás daquilo que você acha que é impossível. Uhum. Memorize, respeite os fatos, tome notas, respeite os fatos, seja, né? Respeite os fatos, né? É o meu exemplo no xadrez, né? Eu cheguei à conclusão de que para eu chegar a um score de 1900, eu vou precisar, pela meu nível de capacidade no xadrez, que lá não é muito bom, eu vou precisar de pelo menos uns 4 anos. Mais ou menos 4 anos estudando. Eu não sei se eu consigo ainda. Mais ou menos 4 anos estudando. Eu não sei se eu vou querer estudar desta forma aqui ainda. Estou discernindo. Mas eu tenho que respeitar. Eu não posso ser arrogante, né? Dizer, não, eu vou conseguir em um mês. Não, não vou conseguir. Pronto, muito bem. O japonês também. O japonês, eu sei, ó. O japonês eu vou ter que estudar uns 10 anos para aprender. Talvez um intermediário, chegar fluente, eu nem sei se eu consigo em vida, né? Não tem problema, não importa. O que importa é estudar todo dia. Não estou muito preocupado, entendem? Ah, se eu vou chegar, não sei. Eu vou estudar, eu vou fazer o meu máximo. Tome notas, crie para si, ou seja, isso é algo muito importante que os escritores entenderam muito bem na vida, né? Você tem que criar para si. Você vai escrever um livro. Ah, mas não tem ninguém que vai ler o meu livro. Não importa, você vai ler.
a sua mãe pode ler, o seu irmão. Não, não crie para os outros, crie para si mesmo, né? Crie para si mesmo. Faça artigos, faça composições musicais para você mesmo, para você, porque a maior parte dos escritores não fazia a menor ideia de que seriam famosos. Eles escreviam porque gostavam, eles não pensavam no público, eles não pensavam se alguma editora iria publicar o livro deles. Isso veio depois, depois. Então a gente precisa criar por criar, não é? Você pode criar músicas, músicas. Eu faço música, pessoal, há 7 anos. 7 anos. Somente neste ano que eu achei uma pessoa, mas eu não canto, eu não tenho voz para cantar. Eu achei uma aluna que se interessou em gravar a música que eu fiz. Então, pronto, essa música ela vai ser lançada. Mas demorou 7 anos, 7 anos, para que eu tivesse alguma música, alguma oportunidade. Não faz mal, né? Faça listas, pense visualmente. É isso que eu posso dizer. Acabou. Alguma pergunta? Eu vou só. Será que eu gravo as perguntas de vocês? Eu acho que sim, pode ser interessante. Ah, tá bem. Então eu vou deixar. Tá, eu vou deixar e eu vou fazer pela ordem das mãos levantadas, tá bem? Só não me pergunte pergunta difícil. Como você já sabe, se eu não souber a resposta, eu invento. Daniel, Eu ia, na verdade, fazer um comentário que do Leonardo da Vinci, que a comporta do canal do Panamá, lá das reclusas, foi ele que projetou para não vazar água. que interessante, Daniel. Muito bom. Excelente comentário. Daniel, faça o seguinte, depois me manda essa informação que eu vou jogar lá no grupo. Eu vou pesquisar algum artigo ou algum livro que fala sobre isso, eu vou colocar no nosso grupo. Sávio? Professor, a família de Leonardo da Vinci era católica? Era católica, ele foi batizado, inclusive, numa igreja católica, mas assim, não era uma família exemplar. Católicos, praticantes, exemplares, não. Eram católicas como a de hoje em dia, tipo, católicas e IBGE, sabe? Se dizem católicas, seguem uma tradição, mas não praticam muito, né? Sim, ok. Bem, Marco Antônio? O senhor falou muito interessante, né, que Leonardo da Vinci, ele era autodidata, né, acho que é isso mesmo que fala, ele aprendia as coisas sozinho, lendo livro, aprendia as coisas sozinho, observando, e isso não só aconteceu na época dele, né, isso até aconteceu com meu bisavô. Meu bisavô, acho que estudou só até o 4º ano, só que ele sabe tocar viola, caipira, muito bem, e ele aprendeu sozinho, um monte de coisa que ele sabe, foi tudo sozinho, com a experiência dele. Hoje ele tem 84 anos, e um negócio que estava escrito, né? Que a sabedoria é a filha da experiência. E pelo que a gente vê nesse meu bisavô, a sabedoria dele é as coisas que ele já viveu. Ele, se perguntar para ele se ele leu algum livro, no máximo ele vai falar que ele leu a Bíblia, mais ou menos. Mas de resto ele é muito sabe das coisas que a gente não aprende, mas que sim a gente vive. Marco, quando você puder, pega um caderno, senta do lado do seu bisavô e anota tudo que ele te falar. Tudo. Um pouco eu vou meio que decorando. Às vezes eu tento seguir uma forma prática da nossa vida, porque o que a gente usa no dia a dia a gente não esquece. Então eu tento usar os conselhos dele, as coisas que ele aprende, que ele é uma pessoa muito inteligente. Só que não é uma inteligência que a gente consegue estudar. A inteligência foi da vida que ele viveu. Da vida, pois. Trabalhando desde cedo e muitas coisas assim. Exatamente. Que interessante, que testemunho interessante esse seu. Uhum. Muito bom, muito bom. Davi, Professor, eu vou fazer uma pergunta e um comentário, posso? uma pergunta, né? Uma pergunta e um comentário. Ok, vai lá. A minha pergunta é: qual a maior e melhor
pintura do mundo, a Mona Lisa ou a Noite Estrelada? Bom, aí vai depender de cada crítico artístico. Em minha opinião, Mona Lisa, com certeza. Ok. E no Alguns comentário, podem colocar, por exemplo, colocar, por exemplo, não sei, uma pintura do Iazovsky como modelo central. Eu acho belíssimo. Acho as obras dele belíssimas. Nós já discutimos algumas aulas sobre isso. Pronto, né? Mas, na minha opinião, a Mona Lisa é a maior de todas. ok. Posso fazer meu comentário, então? Pode, mas, por exemplo, desculpa, Davi, é que minha cabeça vai longe quando você, né? Uma outra obra que me emocionou muito quando eu vi, eu cheguei a ver pessoalmente, se vocês puderem ver pessoalmente, que está do lado da Capela Sistina, esta aqui, ó, né? Coloca lista de pinturas de Rafael, tem várias, né? As obras de Rafael me chamam muita atenção, né? Tem a principal deles, que está mais acima, mas deixa eu pegar aqui uma, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, opa, aqui. A Pequena Madonna. Mas é uma questão de identificação pessoal, né? Acho belíssima esta obra. A técnica, as cores usadas, mas a obra principal dele, ele tem várias, né? A gente pode ficar aqui, até tem outras, tão mais belas quanto, ou até mais belas que esta. Mas é porque esta aqui tem a ver também com devoção, enfim, né? Menino Jesus, tem uma série de coisas. Mas a obra que muito me emocionou, e também é uma das mais bem pintadas, é, obviamente, a Escola de Atenas. Porque o nível de simbologia que tem aqui é absurdo. Dá para estudar anos sobre esta obra. Vai, Davi, comentário. Eu falei eu coloquei aqui que até uma vida pecadora e arrependida na morte pode ser maior que a vida de um anjo. Porque, Ah, claro. Sim, sim. porque Deus recebe de braços abertos aquele que estava perdido e foi encontrado, como na parábola do filho pródigo. Pois. Muito bem. Eu mostrei a vocês, né, uma coisa interessantíssima, que são os desenhos que ele fez de botânica. Poxa, mas também, assim, você quer... só um livro, pessoal, aqui, ó, para você ter uma ideia, só um livro tem 700 páginas. Imagina você resumir isso em uma aula, né? Valentim, por favor. É, e depois você vai explicar a respeito dos pica-paus, né? Aquele do idioma dos pica-paus. Pica-pau. Eu sabia que eu esqueci, viu? Pica-pau, vou explicar agora, Valentim. Obrigado. Sim. Vamos lá. Essa é a melhor parte da aula, então. A língua do pica-pau. Descrever a língua do pica-pau. A língua do pica-pau é capaz de se alongar 3 vezes mais do que o comprimento do seu bico. Quando não é usada, recolhe para o crânio e a sua estrutura semelhante à cartilagem passa pela mandíbula para envolver a cabeça do pássaro e depois curvar-se para baixo até a narina. Depois pesquisem uma imagem da língua do pica-pau. Além de desenterrar larvas de uma árvore, a comprida língua protege o cérebro do pica-pau. Como assim protege o cérebro? Olha só. Quando o pássaro bate repetidamente o bico na casca das árvores, a força exercida na sua cabeça é 10 vezes superior à força que mataria um ser humano. Mas a sua língua bizarra e a sua estrutura funcionam como uma almofada, protegendo o cérebro do embate. Não há nenhum motivo, essa é a parte mais importante, veja só. Não há nenhum motivo para que precisemos de saber isto. Há motivo? Você vai usar isto no seu futuro? É informação que não tem utilidade na vida diária, tal como não tinha para Leonardo. Mas pensei que o leitor, depois de ler este livro, e a semelhança do mestre Da Vinci, que colocou Descrever a Língua do Pica-Pau numa das suas ecléticas e estranhamente inspiradoras listas de afazeres, quisesse saber, apenas por curiosidade, por pura curiosidade. Ok, Valentim, explicado?
Sim, obrigado. Muito legal, não sabia disso. Incrível, né? Enquanto o Timóteo vai comentando, eu vou deixar uma imagem da língua do pica-pau. Timóteo, por favor. Um comentário. Primeiro, o comentário é que hoje é dia da engenharia. Não sei se foi por isso que você fez essa aula. Dia Mundial da Engenharia. Eu não entendi. Que aula? Hoje é Dia Mundial da Engenharia. Não sei se é